Agora que você conhece os padrões gráficos clássicos, é hora de seguir em frente e adicionar algumas ferramentas mais avançadas ao seu arsenal de negociação Forex. Nesta lição, veremos padrões de preços harmônicos. Ao contrário dos padrões clássicos de negociação gráfica, um padrão harmônico deve atender a requisitos de movimento específicos para ser considerado válido. Esses requisitos reduzem a subjetividade da negociação de padrões gráficos harmônicos em comparação à negociação de padrões gráficos clássicos. Os requisitos de movimento são baseados em retrações e extensões de Fibonacci. Esses bad boys podem ser um pouco mais difíceis de entender, mas depois de identificar essas configurações, isso pode gerar lucros muito bons. A ideia desses padrões é que eles ajudam as pessoas a identificar possíveis retrações das tendências recentes. Na verdade, usaremos outras ferramentas que já abordamos, a retração e extensões de Fibonacci. Combinando essas ferramentas maravilhosas para identificar esses padrões harmônicos de preços, seremos capazes de distinguir áreas possíveis para uma continuação da tendência geral. Nesta lição, discutiremos os seguintes padrões de preços harmônicos. Padrão ABCD. Padrão de 3 unidades. Padrão Gartley. Padrão de caranguejo. Padrão de morcego. Padrão de borboleta. Ufa! Isso é muito para cobrir. Mas não se preocupe. Depois de pegar o jeito, será tão fácil quanto contar 1, 2 e 3. Começaremos com o ABCD mais básico e os padrões de 3 impulsos antes de passarmos para Gartley e os animais. Depois de aprender sobre eles, daremos uma olhada nas ferramentas de que você precisa para negociar esses padrões com sucesso no mercado cambial. Para todos esses padrões de preços harmônicos, o objetivo é esperar que todo o padrão seja concluído antes de realizar qualquer negociação curta ou longa. Você verá do que estamos falando mais tarde, então vamos começar. O ABCD. Vamos começar esta lição com o padrão harmônico mais simples. Então, o que poderia ser mais básico do que o bom e velho ABC? Colocaremos outra letra no final, porque somos legais assim, e teremos o padrão gráfico ABCD. Essa foi fácil. Para identificar esse padrão gráfico, tudo o que você precisa são olhos de falcão ultra-afiados e a útil ferramenta de gráfico Fibonacci. Tanto para as versões de alta quanto de baixa do padrão gráfico ABCD, as linhas AB e CD são conhecidas como pernas, enquanto BC é chamada de correção ou retração. Se você usar a ferramenta de retração Fibonacci na perna AB, a retração BC deverá atingir o nível 0,618. Em seguida, a linha CD deve ser a extensão 1272 Fibonacci de BC. Simples, certo? Tudo o que você precisa fazer é esperar que todo o padrão seja concluído, alcance o ponto D, antes de assumir qualquer posição curta ou longa. Mas se você quiser ser mais rígido quanto a isso, aqui estão mais algumas regras para um padrão ABCD válido. O comprimento da linha AB deve ser igual ao comprimento da linha CD. O tempo que leva para o preço ir de A para B deve ser igual ao tempo que leva para o preço passar de C para D. 3 unidades. O padrão de 3 drives é muito parecido com o padrão ABCD, exceto que tem 3 pernas, agora conhecidas como drives, e 2 correções ou retrações. Fácil como uma torta. Na verdade, esse padrão de 3 unidades é o ancestral do padrão Elliott Wave. Como sempre, você precisará de olhos de falcão, da ferramenta Fibonacci e de um pouco de paciência. 3 impulsos baixistas, 3 impulsos otimistas. Como você pode ver nos gráficos acima, o ponto A deve ser a retração de 61,8% da unidade 1. Da mesma forma, o ponto B deve ser a retração de 0,618 da unidade 2. Então, a unidade 2 deve ser a extensão 1,272 da correção A e a unidade 3 deve ser a extensão 1,272 da correção B. Quando todo o padrão de 3 unidades estiver concluído, você poderá puxar o gatilho em sua negociação longa ou curta. Normalmente, quando o preço atinge o ponto B, você já pode definir suas ordens curtas ou longas na extensão 1272 para não perder. Mas primeiro, seria melhor verificar se estas regras também são verdadeiras. O tempo que o preço leva para completar a unidade 2 deve ser igual ao tempo que leva para completar a unidade 3. Além disso, o tempo para completar as retrações A e B deve ser igual. Negociando o padrão Gartley. Era uma vez um comerciante incrivelmente inteligente chamado Harold McKinley Gartley.
Ele tinha um serviço de consultoria no mercado de ações em meados da década de 1930, com muitos seguidores. Este serviço foi um dos primeiros a aplicar métodos científicos e estatísticos para analisar o comportamento do mercado de ações. Segundo Gartley, ele finalmente conseguiu resolver dois dos maiores problemas dos traders: o que e quando comprar. Em pouco tempo, os traders perceberam que estes padrões também poderiam ser aplicados a outros mercados. Desde então, vários livros, software de negociação e outros padrões, discutidos abaixo, foram feitos com base nos Gartleys. Gartley, também conhecido como padrão 222. O padrão Gartley 222 é nomeado devido ao número da página em que é encontrado no livro de H.M. Gartley, Profits in the Stock Market. Gartleys são padrões que incluem o padrão ABCD básico de que já falamos, mas são precedidos por uma alta ou baixa significativa. Agora, esses padrões normalmente se formam quando ocorre uma correção da tendência geral e se parecem com M ou W para padrões de baixa. Esses padrões são usados para ajudar os traders a encontrar bons pontos de entrada para entrar na tendência geral. Um Gartley se forma quando a ação do preço está em uma tendência de alta, ou de baixa, recente, mas começou a mostrar sinais de correção. O que torna o Gartley uma configuração tão boa quando ele se forma é que os pontos de reversão são uma retração de Fibonacci ou nível de extensão de Fibonacci. Isto dá uma indicação mais forte de que o par pode realmente reverter. Esse padrão pode ser difícil de detectar e, quando você o faz, pode ficar confuso quando você abre todas as ferramentas Fibonacci. A chave para evitar toda a confusão é dar um passo de cada vez. Em qualquer caso, o padrão contém um padrão ABCD de alta ou baixa, mas é precedido por um ponto, X, que está além do ponto D. O padrão Gartley perfeito tem as seguintes características. O movimento AB deve ser a retração 0,618 do movimento chá. O movimento BC deve ser uma retração de 0,382 ou 0,886 do movimento AB. Se a retração do movimento BC for 0,382 do movimento AB, então CD deverá ser 1,272 do movimento BC. Consequentemente, se o movimento BC for 0,886 do movimento AB, então CD deverá estender 1,618 do movimento BC. O movimento CD deve ser a retração de 0,786 do movimento chá. Mutantes Gartley, os animais. Com o passar do tempo, a popularidade do padrão Gartley cresceu e as pessoas acabaram criando suas próprias variações. Por alguma estranha razão, os descobridores dessas variações decidiram batizá-las com nomes de animais, talvez fizessem parte da PETA? Sem mais delongas, aí vem o pacote de animais. O caranguejo. Em 2000, Scott Carney, um firme crente em padrões harmônicos de preços, descobriu o caranguejo. Segundo ele, este é o mais preciso entre todos os padrões harmônicos devido ao quão extrema é a zona de reversão potencial, às vezes chamada de ponto, preço melhor reverter ou vou perder minha camisa, do movimento chá. Esse padrão tem uma alta relação recompensa-risco porque você pode colocar um stop loss muito restrito. O padrão de caranguejo perfeito deve ter os seguintes aspectos. O movimento AB deve ser a retração de 0,382 ou 0,618 do movimento chá. O movimento BC pode ser uma retração de 0,382 ou 0,886 do movimento AB. Se a retração do movimento BC for 0,382 do movimento AB, então CD deverá ser 2,24 do movimento BC. Consequentemente, se o movimento BC for 0,886 do movimento AB, então CD deverá ser uma extensão de 3,618 do movimento BC. CD deve ser a extensão 1618 do movimento chá. O morcego. Em 2001, Scott Carney fundou outro padrão de preço harmônico chamado BAT. O morcego é definido pela retração de 0,886 do movimento chá como zona de reversão potencial. O padrão BAT possui as seguintes qualidades. O movimento AB deve ser a retração de 0,382 ou 0,500 do movimento chá. O movimento BC pode ser uma retração de 0,382 ou 0,886 do movimento AB. Se a retração do movimento BC for 0,382 do movimento AB, então CD deverá ser uma extensão de 1,618 do movimento BC. Consequentemente, se o movimento BC for 0,886 do movimento AB, então CD deverá ser uma extensão de 2,618 do movimento BC. CD deve ser a retração de 0,886 do movimento chá.
A borboleta. Depois, há o padrão borboleta. Assim como Muhammad Ali, se você detectar essa configuração, certamente estará tentando ganhar algumas pips do tamanho de um nocaute. Criado por Bryce Gilmore, o padrão borboleta perfeito é definido pela retração de 0,786 do movimento AB em relação ao movimento Shah. A borboleta contém estas características específicas. O movimento AB deve ser a retração de 0,786 do movimento Shah. O movimento BC pode ser uma retração de 0,382 ou 0,886 do movimento AB. Se a retração do movimento BC for 0,382 do movimento AB, então CD deverá ser uma extensão de 1,618 do movimento BQ. Consequentemente, se o movimento BC for 0,886 do movimento AB, então CD deverá estender 2,618 do movimento BC. CD deve ser a extensão 1,27 ou 1,618 do movimento Shah. 3 etapas para negociar padrões de preços harmônicos. Como você deve ter adivinhado, lucrar com os padrões de preços harmônicos significa ser capaz de identificar esses padrões perfeitos e comprar ou vender após sua conclusão. Existem 3 etapas básicas para detectar padrões de preços harmônicos. Etapa 1. Localize um potencial padrão de preço harmônico. Etapa 2. Medir o potencial padrão de preço harmônico. Etapa 3. Compre ou venda após a conclusão do padrão de preço harmônico. Seguindo essas 3 etapas básicas, você pode encontrar configurações de alta probabilidade que o ajudarão a obter aqueles pontos tão adoráveis. Vamos ver esse processo em ação. Etapa 1. Localize um potencial padrão de preço harmônico. Nossa, isso parece um potencial padrão de preço harmônico. Neste momento, não temos certeza de que tipo de padrão é esse. Parece um 3 drive, mas pode ser um morcego ou um caranguejo. Caramba, pode até ser um alce. De qualquer forma, vamos rotular esses pontos de reversão. Etapa 2. Medir o potencial padrão de preço harmônico. Usando a ferramenta Fibonacci, uma caneta e um pedaço de papel, vamos listar as nossas observações. O movimento BC é a retração de 0,618 do movimento AB. O movimento CD é uma extensão 1272 do movimento BC. O comprimento de AB é aproximadamente igual ao comprimento de CD. Este padrão se qualifica para um padrão ABCD de alta, que é um forte sinal de compra. Etapa 3. Compre ou venda após a conclusão do padrão de preço harmônico. Assim que o padrão estiver concluído, tudo o que você precisa fazer é responder adequadamente com uma ordem de compra ou venda. Nesse caso, você deve comprar no ponto D, que é a extensão de 1,272 Fibonacci do movimento CB, e colocar seu stop loss alguns pips abaixo do seu preço de entrada. É tão fácil assim? Não exatamente. O problema com os padrões harmônicos de preços é que eles são tão perfeitos que são tão difíceis de detectar, como se fossem um diamante bruto. Mais do que conhecer as etapas, você precisa ter olhos de falcão para detectar possíveis padrões harmônicos de preços e muita paciência para evitar se precipitar e entrar antes que o padrão seja concluído.